nós vamos começar agora as gravações para apresentar, né, aos bodhisattvas da Terra, aqueles que já conhecem os ensinos dos iluminados, sobre a proposta da Sakyamuni Gautama Internacional, que tem como sigla, né, S de Sakyamuni, G de Gautama e de Internacional. Coincide um pouquinho com as siglas da Soka Gakkai Internacional, que por coincidência são as mesmas iniciais, porém não foi assim pensado, sabe? Não foi pensado que surgiu essa sigla SGI, né? Sakyamuni Gautama Internacional, Soka Gakkai, enfim. Na verdade, todo acontecimento no momento presente existe uma causa no passado. Então, as iniciais SGI da Sakyamuni Gautama Internacional deve ter um motivo perante a estratégia do Sutra de Lótus. Porém, não foi algo pensado, não foi algo que eu pensei em colocar para ser coincidência ou parecer com a Soka Gakkai, né? Enfim, nós temos como objetivo na Sakyamuni Gautama Internacional, que também tem as mesmas iniciais da Soka Gakkai Internacional, a propagação irrestrita da lei, não somente para a própria instituição Soka Gakkai ou outras instituições, como, por exemplo, até mesmo aí a Igreja Universal do Reino de Deus, quem sabe, né, a gente consegue chegar lá. E eu vou ler agora para vocês o estatuto da Sakyamuni Gautama Internacional, pelo menos a primeira página, para que nós possamos dar a abertura às afiliações depois que a gente lê tudo, depois que a gente entender, né? E a gente vai fazer uma divulgação, uma campanha, para que possamos ter os nossos afiliados e que eles venham a contribuir para o desenvolvimento de suas próprias vidas, através da propagação irrestrita da lei. E quem não sabe sobre a lei ainda, não sabe o que é causa e efeito, ou como ela se manifesta, ou como que a sua vida se manifesta através da lei de causa e efeito, nós estaremos contribuindo para que essa pessoa possa ter este conhecimento, né? Como já existem algumas instituições que estão fazendo isso, como a própria Soka Gakkai Internacional, como, por exemplo, a organização Rokeco, que também é ligada, aliás, também não, que é ligada à Nichiren Shoshu, é uma organização oficial da Nichiren Shoshu. A Nichiren Shoshu foi aquela organização, é aquela organização que cuidou, né, de um objeto de devoção deixado pelo Buda original Nichiren Daishonin, o Daigo Honzon. Logo que ele morreu, foi transmitida a Byakuren Ashariniko Shonin, e assim eles fundaram no templo Taisekiji, aonde lá eles criaram um sacerdócio, né, de transmissão dos ensinos. Um sacerdócio de transmissão dos ensinos para os próximos séculos, para os próximos milênios. Então, quando o Byakuren Ashariniko Shonin herdou do Buda original Nichiren Daishonin o Daigo Honzon, ele foi concedido juntamente com os Gohonzons para toda a humanidade. Né? Ou seja, existe uma fórmula, como eu falei, existe uma receita, existe um como fazer, como que você vai fazer a prática para você alcançar a sabedoria suprema. E essa prática, ela está sendo mantida por um sacerdócio que se chama Nichiren Shoshu, né? E quando a Soka Gakkai, ela nasceu, ela veio de educadores como Josei Toda e Tsune Saburo Makiguchi, que fundou há quase 100 anos atrás essa instituição e se ligaram de uma forma informal, vamos dizer assim, né, a Nichiren Shoshu, na época, que passou para a Soka Gakkai todos os seus ensinamentos, a concessão do Gohonzon, exatamente como era a fórmula que o Buda original Nichiren Daishonin havia transferido para Byakuren Ashariniko Shonin e os sucessivos sumos prelados, que tem como a missão de preservar os ensinos, preservar essa fórmula como ela realmente é, como ela realmente foi transmitida pelo Buda original Nichiren Daishonin para toda a humanidade nos próximos séculos. Então, é importante que nós, da Sakyamuni Gautama Internacional, tenhamos um posicionamento sobre quem seguimos, quem somos nós, né? E eu estou aqui para deixar registrado
em vídeo no YouTube e depois que possa ir ser divulgado, para que todas as pessoas que vierem a se afiliar na Sakyamuni Gautama Internacional saibam exatamente aonde que ela está pisando e o que ela vai contribuir, para que ela vai contribuir. Seja você pessoa física, seja você pessoa jurídica, né? Inclusive, nós temos uma missão muito específica e, assim, de grande valor, que é também ligado a grandes instituições que já propagam os ensinos. Então, a SGI tem sede em Brasília, tá? Eu sou de Brasília, eu moro aqui, pelo menos por enquanto, né? Quem sabe eu posso até me mudar daqui em breve, mas por enquanto ela tem sede em Brasília e nós não estamos em busca de criar sedes. Nós não queremos recursos financeiros para criar monumentos, templos, porque isso já existe, né? Isso já existe aí, muitos monumentos, muitos templos que estão sendo usados para outras finalidades. E os que estão sendo usados para a propagação irrestrita da lei, nós pretendemos, de alguma forma, ter uma aliança, de alguma forma, ter um acordo, de alguma forma, nos ajudarmos mutuamente. Então, partindo do princípio que a Sakyamuni Gautama Internacional, ela surgiu principalmente e por causa e efeito do conflito institucional, da cisão institucional e da excomunhão da Soka Gakkai Internacional. Eu era membro da Soka Gakkai Internacional, eu comecei a fazer a prática desde criancinha, 8 anos de idade, na Soka Gakkai Internacional, aqui em Brasília, né, através da minha família, através da minha mãe. Convivi muitos anos dentro da Soka Gakkai Internacional, mais de 20 anos lá dentro, desde os 8 anos de idade. E nós seguíamos esta fórmula que era concedido pela Nichiren Shoshu. Porque além da prática completa que nós temos que fazer, né, do Sutra do Gongyo, que é concedido pela organização Nichiren Shoshu, assim era antigamente na Soka Gakkai também. Nós temos também que seguir alguns outros critérios fundamentais deixados pelo Buda original Nichiren Daishonin, como, por exemplo, as 3 grandes leis secretas, de extrema importância. Então, nós não podemos abandonar estes fundamentos. Nós temos que mantê-los, nós temos que preservá-los e nós temos que segui-los, para que nós possamos fazer uma prática correta, para que nós possamos ter um resultado na nossa vida. Por que nós vamos fazer uma prática correta? Para que a gente possa ter um resultado na nossa vida completo também, né? Para que a sua prática possa transformar a sua completa escuridão inata da vida. Não é isso? Então, o objetivo geral da Sakyamuni Gautama Internacional, SGI, tem como objetivo contribuir para a paz mundial. Porque, afinal de contas, se nós iluminarmos as outras pessoas, se nós ajudarmos as outras instituições a conhecerem mais sobre a lei de causa e efeito e como que elas vão transformar a sua consciência, né, transmitindo o ensino aos seus membros, certamente nós conseguiremos atingir a paz mundial. Porque haverá uma transformação no interior da pessoa, de cada pessoa. Vai haver uma modificação, né? Então, nós temos esse objetivo reunindo membros e ex-membros da Soka Gakkai Internacional. Nós temos o objetivo de reunir membros e ex-membros da Soka Gakkai Internacional, a Sakyamuni Gautama Internacional, tá? E também pessoas leigas, pessoas que não são nem membros da Soka Gakkai, nem membros de nada, que são pessoas leigas que ainda não conhecem sobre os ensinos, né? No Brasil, existe um artigo na Constituição Federal que é bem claro quanto à liberdade de expressão, né, das pessoas, e que todas as pessoas podem se associar e se desassociarem de qualquer instituição que elas queiram, né? Não é vedado no Brasil a limitação do livre-arbítrio dos seres
de se associarem ou não se associarem a instituições. Então, mediante isso aí, eu imagino que devido aos nossos interesses em comum da propagação irrestrita da lei, não teremos problema em admitirmos como nossos afiliados pessoas que praticam o Nam-myoho Renge Kyo já recitam e que sejam membros da Soka Gakkai Internacional ou de outras instituições também, tá? Nós temos como missão abraçar todos os seres que recitam o Nam-myoho Renge Kyo. Claro que nós temos também aí um direcionamento a dar a essas pessoas, né? E tudo vai fazer parte de uma aliança entre os seres e uma aliança entre as instituições ao longo do tempo, né? Claro que esse não é um trabalho para um mês, para um ano, para 2 anos, nem 10 anos, talvez seja um trabalho para muitas existências. Assim como várias instituições que estão aí há muitos anos ainda, muitos anos já, né? Ultrapassando os séculos e ultrapassando as existências, não é isso? Então, é justamente para isso que servem as fundações, que servem as instituições, para que elas possam determinar os seus objetivos, né, para que elas possam também contribuir para a sua perpetuação de seus objetivos ao longo das existências. Ou seja, depois da morte de seus fundadores, os seus sucessores, eles podem continuar os objetivos, principalmente as cláusulas pétreas, ou seja, aquela cláusula pétrea que não pode ser modificado em seus estatutos, tá? E aqui no Estatuto da Sakyamuni Gautama Internacional, nós temos uma cláusula pétrea. A cláusula pétrea que nós temos aqui é justamente essa que eu estou lendo aqui, que nós temos como objetivo redirecionar, né, as instituições que tiveram conflitos com a Nichiren Shoshu, pacificando o conflito. Nós temos a missão da pacificação desse conflito e direcionar as organizações aos seus objetivos estatutários que eram cumpridos originariamente. Ou seja, quando Tsune Saburo Makiguchi e Josei Toda, eles fundaram a Soka Kyoku Gakkai, até então era uma instituição educacional. Porém, quando eles fizeram o acordo com a Nichiren Shoshu, eles passaram a divulgar sobre a propagação irrestrita da lei, eles passaram a divulgar sobre os ensinos de Nichiren Daishonin, que eram concedidos pela Nichiren Shoshu para a Soka Gakkai, para Tsune Saburo Makiguchi, para Josei Toda, né? Então, nós temos como cláusula pétrea a missão de buscar essa origem. Nós temos como missão, através de nossos afiliados, sejam eles você aí que é leigo, seja você que seja da Soka Gakkai, seja você que já saiu da Soka Gakkai e já está em outra instituição, como, por exemplo, afiliados a Rokeko, se for o caso, né? E se você tiver o interesse de transformar mais profundamente aí o seu mau karma, porque esse é o tipo do trabalho que transforma qualquer coisa na sua vida, né? Então, você poderá contribuir para que nós resgatemos as origens da prática que foi perdida dentro da instituição Soka Gakkai Internacional. E mais na frente, com o passar aqui dos vídeos e da leitura, eu vou explicar como que a gente vai fazer isso. Porque nós temos que criar ações concretas através de nossa união, né? Para que a gente possa fazer ações concretas, para que a gente possa realizar estes objetivos. Porque a prática que nós vamos seguir é a prática originária, aquela prática que era perpetuada por Josei Toda, Tsune Saburo Makiguchi, da Izaki Ikeda. Ele também seguia, né, os preceitos das 3 grandes leis secretas concedidos pelo Buda original Nichiren Daishonin. Porém, infelizmente, né, houve a excomunhão da instituição Soka Gakkai pelos sucessivos sumos prelados. À época, foi o sumo prelado Niken Shonin quem excomungou a instituição Soka Gakkai. E agora nós, da Sakyamuni Gautama Internacional, estamos aqui para resgatar essa originalidade da prática, principalmente relacionado
ao Goronzon, que é concedido através dos sucessivos sumos prelados aos seus membros da Roquecô, tá? E que foi cortado, né, para a instituição Soka Gakkai Internacional. Como eu já falei aqui no meu canal do YouTube, tem outros vídeos que vocês podem acompanhar. E lá nós vamos... Aliás, eu já relatei todas as modificações que foram feitas. Todas as modificações que foram feitas, inclusive o do Goronzon. E também do acesso negado, né, do acesso que está sendo negado à peregrinação no Taisakidi. Então, aqui, seguindo a cláusula pétrea da Sakyamuni Gautama Internacional, nós temos também algo que foi cortado e que foi também praticamente assim deletado, né? O acesso para membros de outras instituições. Aqui, na cláusula pétrea do nosso estatuto, nós temos como objetivo resgatar a peregrinação ao Daigo Honzo. Então, como cláusula pétrea da Sakyamuni Gautama Internacional, nós temos como missão resgatar a peregrinação ao Daigo Honzon, que foi cortada para a Soka Gakkai e para os membros da Soka Gakkai, né? Nós queremos resgatar a peregrinação ao Daigo Honzon. Então, dessa forma, não haverá necessidade das instituições cortarem as 3 grandes leis secretas, né? Não será mais necessário, se a gente se unir, se a gente colaborar, se a gente trabalhar em prol dessa missão, porque você trabalhar em prol dessa missão é você trabalhar em prol de si mesmo, é você trabalhar em prol dos seus objetivos normais da sua vida, do seu trabalho, da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Não há nada mais poderoso do que você trabalhar em prol da lei. Então, o que nós vamos fazer na Sakyamuni Gautama Internacional? Nós vamos resgatar a originalidade do que foi perdido na prática dos ensinos da Soka Gakkai Internacional. Nós vamos tentar fazer isso. Nós vamos contribuir para que isso aconteça. Nós vamos colaborar através de ações práticas para que isso aconteça. E nós vamos, ao mesmo tempo que a gente tem isso como cláusula pétrea, claro, considerando que a Soka Gakkai é uma instituição interdependente, com a sua própria diretoria, com os seus próprios presidentes, com a sua própria cúpula, que tem os seus tesoureiros, a sua ordem, as suas obrigações, né? Inclusive, imagino que devem ser obrigações imensas, porque são muitos templos, né? São muitos centros culturais, eles devem ter que pagar muitas contas, e isso é uma coisa muito séria, que nós respeitamos. Nós entendemos esse aspecto. Então, teremos como missão a tentar ajudar, de alguma forma, levando em consideração essa interdependência, essa personalidade jurídica independente de nós. Nós somos Sakyamuni Gautama Internacional, reuniremos todos os bodhisattvas da Terra, iremos afiliar também novos seres, novas pessoas que não conhecem também os ensinos, através de nossos esforços, através de nosso trabalho, principalmente virtual, que hoje em dia é muito mais fácil. Faremos também outras atividades que eu falarei mais tarde, para que possamos conseguir os nossos objetivos estatutários, né? Somos uma organização independente da Soka Gakkai e também somos uma organização, Sakyamuni Gautama Internacional, independente da Nichiren Shoshu, né? Nós não somos uma organização oficial da Nichiren Shoshu, muito pelo contrário, a Nichiren Shoshu possui lá sua própria organização de pessoas, né? Nós estamos aqui apenas com a missão de tentar colaborar, contribuir como pessoa jurídica interdependente e alcançar objetivos concretos para a salvação dos seres, para a propagação dos ensinos para as pessoas das cidades, pessoas de outros países, pessoas que estão neste momento passando por terríveis problemas, pessoas que estão procurando a luz, a saída de suas doenças kármicas, em que elas não conseguem se desvencilhar.
Então, imagino que se nós unirmos forças através da conexão de seres dispostos a fazer isto e que tenham um entendimento já sobre a lei, que tenham uma prática já, né? Nós certamente alcançaremos um maior resultado na propagação irrestrita da lei, colaborando, claro, para a herança vital da lei, que está no Taisakidi, através dos sucessivos sumos prelados. Minhas imensas considerações ao reverendíssimo soberano da lei, Nichinyo Shonin, que atualmente comanda o templo Taisakidi, né? E então temos essa missão de retomar a peregrinação ao Daigo Honzon, a todos os membros da Soka Gakkai Internacional. Por quê? Porque a instituição foi excomungada. Devido a quê? Vai lá no canal da Sakyamuni Gautama Internacional aqui no YouTube, que você vai encontrar todos os vídeos que eu gravei. Vocês vão lá encontrar o porquê através da própria palavra do reverendíssimo soberano da lei, Niken Shonin, que à época administrava o templo Taisakidi. Ele era o sumo prelado de lá, né? Não somente administrava, ele era o sumo prelado de lá. Ele tinha a responsabilidade de propagar e de proteger os ensinos do Buda original Nichiren Daishonin. Ele tinha a missão de proteger como que deveria ser esta prática, como que ela deveria ser perante a eternidade, e ele tomou a decisão de excomungar a instituição Soka Gakkai. Então, hoje, em 2023, nós temos a missão de resgatar o acesso, a peregrinação ao Daigo Honzon. E nós daremos passos para que isso aconteça, né? Através da conexão de seres que tenham a missão de propagar a lei no mundo Sarra. Outro objetivo que está aqui na cláusula pétrea, nós vamos seguir as práticas e a doutrina que foram objeto de acordo dos presidentes Josei Toda e Makiguchi e Dr. Daisaki Ikeda, em relação a Nichiren Shoshu, nós da Sakyamuni Gautama, tá? Vamos seguir a mesma coisa que era antigamente na Soka Gakkai. Antigamente, na Soka Gakkai, né, existia uma ordem. A ordem era, existe o sumo prelado, né? Existe uma ordem que tem que ser seguida. Nós não podemos transformar tudo em nada. Pegar este sutra aqui e cortar. Não podemos. Então, nós da Sakyamuni Gautama Internacional vamos praticá-lo completo. Assim como é feito na Nichiren Shoshu. Inclusive, a Nichiren Shoshu tem uma organização lá chamada Rokeko, né? Que faz isso aqui, ó. Todos os dias, Gongyo da manhã e Gongyo da noite. Então, nós temos como objetivo seguir as práticas e doutrinas que foram objeto de acordo dos seus presidentes fundadores, né? Quando da união com a organização religiosa Nichiren Shoshu. Nós, da Sakyamuni Gautama Internacional, vamos fazer igualzinho era antigamente na Soka Gakkai. E buscar assim resgatar o acesso perdido, né, dos membros e ex-membros da Soka Gakkai ao verdadeiro original, objeto de devoção concedido pela Nichiren Shoshu através de um novo acordo entre as organizações. Bom, isso aqui é uma cláusula pétrea. O que quer dizer isso? Quer dizer que não pode ser mudado. Justamente por quê? Porque nós não acreditamos que isso vai acontecer rápido. Eu, pelo menos, como fundadora da Sakyamuni Gautama Internacional, não acredito que nós vamos conseguir um acordo institucional entre a Nichiren Shoshu e a Soka Gakkai, tá? Eu acho que existe uma outra estratégia, uma estratégia do Sutra de Lótus, né, que vai vir através da prática de cada um dos senhores, esteja o senhor aí aonde estiver, porque recita o Nam-myoho Renge Kyo, que vai fazer com que isso aconteça. Por isso que nós, como instituição, estamos aqui para unir todos que recitam o Nam-myoho Renge Kyo, todos os bodhisattvas da Terra, tá? Seja você qual instituição você for, que você poderá participar dos nossos eventos, você poderá participar também do que nós vamos proporcionar ao longo do tempo para nossos afiliados. Em breve, nós já iremos abrir as afiliações e eu vou mostrar para vocês o que é que nós vamos proporcionar. Porém,
nós seguimos a herança vital da lei. Nós seguimos a herança vital da lei. E a herança vital da lei está com a Nichiren Shoshu, né? A herança vital da lei está exatamente na prática completa do Gongyo da manhã e do Gongyo da noite, né? Nós não vamos cortar nada que estar aqui dentro, porque isso não faz parte da nossa missão, né? Isso faz parte da missão de uma instituição que deve ter estes princípios já muito bem fundamentados, e nós vamos apenas segui-los. Nós não precisamos nos preocuparmos com algo que não faz parte da nossa missão. Além disso, nós vamos também direcionar os seres ao caminho correto, que é a peregrinação ao Daigon Honzon, e essa peregrinação ela está totalmente vinculada às decisões dos sucessivos sumos prelados da Nichiren Shoshu, que tem a organização deles que se chama Rokeko. Tá? Eu mesma sou membro também da Rokeko, respeito, sigo, né? Pratico o que eles falam que é para praticar, como, por exemplo, eles possuem reuniões mensais que eles passam uma programação para que os seres possam participar e acompanhar. Então, eu, como membro da Rokeko, entendo exatamente que aqui existem várias personalidades jurídicas que devem ser respeitadas, né? E cada uma em seu devido lugar, cumprindo as suas devidas funções. Nós, da Sakyamuni Gautama Internacional, temos como objetivo o redirecionamento de todos os seres à propagação irrestrita da lei, ligada à herança vital da lei. E a herança vital da lei, ela segue justamente o que originariamente a Soka Gakkai Internacional seguia através de seus fundadores Josei Toda, Tsune Saburo Makiguchi e posteriormente o nosso saudoso doutor Daisaku Ikeda, né, também seguia. Eu tenho inclusive lá no canal aqui no YouTube vários vídeos das explanações do Dr. Daisaku Ikeda sobre as 3 grandes leis secretas. E uma das 3 grandes leis secretas que foi concedida para toda a humanidade é o Daigon Honzon, que está consagrado no templo Taisekiji, né? Então, a cláusula pétrea do nosso estatuto, esperamos conseguir cumprir ao longo de nossa jornada, redirecionar os seres ao Daigon Honzon. E o Daigon Honzon está com a Nichiren Shoshu, que existe uma personalidade jurídica própria, que existe já regras estatutárias também, né? Eles têm também o estatuto deles, eles possuem também objetivos a serem preservados. Nós, da Sakyamuni Gautama Internacional, respeitamos a Nichiren Shoshu, não somente do Brasil, como nós respeitamos a Nichiren Shoshu do Japão e de todo o mundo. Queremos contribuir para a propagação irrestrita da lei, juntamente com os representantes do templo Taisekiji, que no Brasil atualmente possuem 2 templos, um em Angra dos Reis, outro em São Paulo, quem sabe um em Brasília, né? E vários ao redor do mundo, e são liderados por reverendos, que o sumo prelado indica para que possa ser o prior de cada localidade. Conseguem entender a complexidade do nosso trabalho? Vocês, bodhisattvas da Terra, especialmente, né, acho que esse conteúdo não é para pessoas leigas ou que não estão entendendo nada, mas especificamente para você aí, bodhisattva da Terra, que já está recitando o nome Horengekyo e fazendo a prática, mas será que você está fazendo a prática completa? Olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu fiz esse estatuto aqui mediante grandes provações e mediante grandes problemas que eu passei na minha vida, né? Especialmente quando eu era da Soka Gakkai Internacional e não sabia exatamente o que estava acontecendo na época entre a Nichiren Shoshu e a Soka Gakkai. E quando eu me deparei, eu já estava fazendo esse estatuto logo que eu descobri o que realmente havia acontecido, porque não nos foi contado sobre a verdade. Sabe, na época não tinha internet, né? Havia aquela falta de comunicação e tal. E nós praticamos muitos anos num mandala que não era o adequado. O pergaminho, o Goronzon, não era um Goronzon. Por quê? Porque a Soka Gakkai foi excomungada, entendeu? E isso foi muito prejudicial para nós,
essa excomunhão foi muito prejudicial para nós membros. Só que eu não posso condenar quem fez isso, porque quem fez isso, que foi o reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, ele tinha uma visão de longo alcance, ele estava também preservando os interesses do próprio Buda original, Nichiren Daishonin, que era a preservação dos ensinos, né, perante a eternidade. Então, infelizmente, de alguma forma, ele teve que sacrificar alguma coisa, né? E nós, membros, ficamos assim, sem entender por que a gente não conseguia transformar os nossos problemas. Por que em vez de a gente transformar, só se agravava? Pelo menos esse foi o meu caso. Quando houve a troca dos Goronzons, né? Eles trocaram os Goronzons. Eles trocaram, o Goronzon, inclusive, gente, é um fundamento, é uma fórmula, é um segredo, é um portal, é o próprio Buda original Nichiren Daishonin, em forma de pergaminho, tá? Porque ali contém inscrições sagradas que devem passar pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens, né? Não simplesmente fazer uma coisa assim de qualquer jeito. E quando foi modificado isso aí, nós tivemos graves problemas por muitos anos. Então é por isso a nossa preocupação da Sakyamuni Gautama Internacional, eu como fundadora principalmente. A preocupação não é nem a instituição A, nem a instituição B, e muito menos a instituição C, que vai entrar no meio disso aí para tentar fazer alianças. A preocupação é a sua vida. A preocupação é a minha vida. É a tua vida, é a vida do seu filho, é a vida das nossas futuras gerações. E principalmente a vida de todos os seres do planeta Terra que necessitam atingir a iluminação. Eles necessitam, né, transformar o seu mau karma. Foi para isso o trabalho do Buda original Nichiren Daishonin e também anteriormente o trabalho do Buda Sakyamuni, ao qual eu carrego esta aliança no nome da instituição. Nós não podemos seguir a fórmula errada. Nós não podemos transmitir também essa fórmula errada para as nossas futuras gerações. Por quê? Porque nós estaremos prejudicando a nós mesmos. Você estará prejudicando a você mesmo na sua busca para você sair dos 4 maiores sofrimentos: nascimento, doença, velhice e morte. Porque mesmo que você morra, e aí, você vai voltar para cá? Você vai ter que voltar para cá para você dar continuidade a algo que você deixou lá no seu karma latente? Então, a vida não acaba com 100 anos, né? Nós temos que dar continuidade ao que nós começamos. Não foi assim que o Buda Sakyamuni fez? Ele mesmo falou que nasceria, tantos mil anos depois da morte dele, um outro ser que iria revelar o âmago de seu ensino, que foi o Buda original, Nichiren Daishonin, 2.500 anos depois. Então, pensa a sua vida. Mesmo que você esteja aí no seu lugar confortável e que você não acredite em nada que eu esteja falando, ou que você acha que eu sou um pouquinho louca porque eu criei uma instituição que tem como objetivo redirecionar toda a Soka Gakkai aos seus objetivos estatutários originários, né? A lei de causa e efeito vai estar agindo na tua vida, mesmo que você não acredite em nada, mesmo que você também seja de outra religião. A lei de causa e efeito vai estar agindo e manifestando o seu ser, manifestando tudo ao seu redor. Nós não temos como fugir dessa realidade. E temos que assumir a nossa missão, né, para que possamos contribuir, para que possamos dar o que temos e fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma e da forma correta. E a forma correta que a Sakyamuni Gautama Internacional segue e vai seguir é a herança vital da lei deixada pelo Buda original Nichiren Daishonin, a Byakuren Acharin Nico Shonin, e aos sucessivos sumos prelados, que atualmente se chama Nichinyo Shonin. Então, vocês entenderam, né, a cláusula pétrea da Sakyamuni Gautama Internacional? Colaborar para que a Soka Gakkai retorne os seus objetivos estatutários originários, que era as 3 grandes leis secretas: a peregrinação ao Dai Goronzon, a concessão do Goronzon original, tá? Porque eu imagino que o Dr. Daisaki Ikeda tenha tido graves problemas quando ele foi cortado para ele, foi negado a ele a concessão do Goronzon pela Nichiren Shoshu, né?
Inclusive lá no canal tem, do YouTube, explica claramente por que isso aconteceu. O que aconteceu entre as duas instituições, Nichiren Shoshu e Soka Gakkai, para que o reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, na época, não concedesse mais o Goronzon à instituição Soka Gakkai. Tá? Não foi nada fácil, imagino que para nenhuma das partes, né? Eu imagino que ambas as partes tenham sofrido bastante e aconteceu o que vocês já sabem. Existe hoje um atrito, um conflito entre as instituições e, muito pior do que atrito e conflito, uma das instituições não está seguindo o que ela havia se comprometido originariamente a seguir, como, por exemplo, receber a concessão do Goronzon da Nichiren Shoshu, como, por exemplo, recitar o Sutra conforme a Nichiren Shoshu ensinou, e também a transmissão dos ensinos conforme o Buda original Nichiren Daishonin já deixou escrito de próprio punho, tá? Então, isso não depende de interpretações e outras coisas mais, já está tudo escrito de próprio punho, através de cartas, né? Nós teríamos que fazer uma revisão em tudo isso, né, institucionalmente falando, nas matérias, mas assim, primeiro nós precisamos nos unir. Nós precisamos unir todos os bodhisattvas da Terra, aqui na Sakyamuni Gautama Internacional, para que juntos nós possamos, de alguma forma, interferir tanto na Soka Gakkai quanto na Nichiren Shoshu, né? E quem sabe em outras instituições também, que não conhecem sobre os ensinos dos iluminados, sobre o Buda original Nichiren Daishonin, não conhecem sobre a lei de causa e efeito. E assim, a união dos bodhisattvas da Terra e a união dos seres que querem atingir a iluminação fará toda a diferença para que, quem sabe, a gente consiga até modificar, né, essa situação entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu. Porque todos os membros da Soka Gakkai devem receber o Goronzon originário. Isso é muito importante. Um Goronzon que não passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens e que é feito de uma forma errada ou modificada, ele traz grandes problemas para a nossa vida. Eu mesma posso falar da minha. Eu posso falar da minha porque eu vivi isso quando eu tinha meus 20 e poucos anos, né? Que foi, como eu falei aqui, quando eles modificaram os Goronzons, tá? Imagina, então, aí você também não seguir, não fazer o Gongyo completo, né? E também não ser ligado ao Dai Goronzon, aí já passa a não ser mais a fórmula secreta, a fórmula perfeita, para que você possa acessar a sua nona sabedoria, fazer a fusão perfeita, né? Transformar todo o seu ser em estado elevado de vida, em estado de Buda. Você passa a ter um pouquinho de problema nesse trajeto, porque existe uma modificação. Então, a Sakyamuni Gautama Internacional, ela vem com o objetivo de esclarecer sobre isso, mas não no intuito de denegrir ninguém, não no intuito de falar mal de ninguém, mas sim de trazer uma ponte, de tentar fazer uma aliança. Essa aliança, ela só poderá ser feita através dos bodhisattvas da Terra, de você que está aí me assistindo e que vai se afiliar na Sakyamuni Gautama Internacional. Esse é o nosso objetivo, tá? Temos como objetivo também a propagação irrestrita da lei a todas as outras instituições e todos os outros seres, que não está em instituição nenhuma. Nosso trabalho será, a princípio, no mundo virtual. Eu vou, como presidente fundadora, tá? Abrir as afiliações da instituição a partir do mês de outubro, no mais tardar no mês de novembro. E vamos tentar ajudar os seres a saírem dos sofrimentos, seja ele qual for, através da prática completa que seguimos na herança vital da lei. Direcionado à herança vital da lei. A herança vital da lei, seguimos fundamentos que não podem ser cortados, como, por exemplo, o Dai Goronzon, como, por exemplo, o sacerdócio da Nichiren Shoshu nós respeitamos, como, por exemplo, a prática completa, tá? Nossos membros aprenderão sobre isso. Nós não temos problema algum se eles forem associados a outras instituições, né? Porque o Brasil é um país livre.
E nós vamos apresentar depois em outro vídeo, para não ficar muito longo aqui, quais são os tipos de afiliações que nós teremos, né? Você pode ser membro efetivo, você pode ser membro colaborador e você pode ser membro beneméritos, né? Eu vou dar uma ênfase aqui, agora, nos membros beneméritos. Você sabe quem serão os membros beneméritos da Sakyamuni Gautama Internacional? Pois é, os ex-gakkains, aqueles que já foram parte da Soka Gakkai e que continuam recitando o Nam-myoho Renge Kyo, ou os que ainda são da Soka Gakkai, né? Podem ser membros beneméritos da Sakyamuni Gautama Internacional e que se identificarem com os objetivos da Sakyamuni Gautama Internacional, que tiverem esse mesmo anseio, né, de fazer a prática completa, de ter acesso novamente ao Daigo Honzon, de nos ajudar, se unir a bodhisattvas que queiram propagar os ensinos para outros seres que não conhecem, né? Nós faremos várias atividades relacionadas a estes trabalhos, tá bom? Eu vou falar depois, com mais calma. Os membros efetivos são aqueles que venham a ser admitidos com os encargos de contribuir financeiramente, ou prestação de serviço, ou qualquer coisa que a pessoa queira contribuir, tá? Para que os objetivos da Sakyamuni Gautama Internacional sejam concretizados. Ou seja, nós faremos uma grande divulgação para as pessoas físicas e as pessoas jurídicas em relação aos ensinos, em relação à lei de causa e efeito, em relação a como que a pessoa vai sair do sofrimento, em relação a toda a teoria dos 3.000 mundos em um único instante da vida, né? Nós precisamos de você aí que está na sua casa, sem saber o que você vai fazer, só fica aí rezando, recitando o Nam-myoho Renge Kyo, mas na verdade não está tomando nenhuma atitude concreta para que a sua vida realmente mude, para que você realmente transforme o seu karma, porque você não pode só ficar recitando, você tem que fazer algo. Você tem que fazer algo para os outros, você tem que iluminar os outros seres. Porque quando você iluminar o outro, você também vai estar iluminando a sua própria vida, né? Vai estar transformando o pesado em leve, não é verdade? Então, você poderá ser um membro efetivo, contribuindo com o que você tiver, para que nós possamos propagar a lei, para que nós possamos transformar o nosso mau karma, tá? Está convidado. E membros colaboradores, que são pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que venham a contribuir na execução de projetos e na realização dos objetivos, né? Um dos nossos projetos, por exemplo, é que a gente possa fazer uma campanha em todo o Brasil, em todas as cidades, através do marketing digital. Esse é um projeto grande, porque o marketing digital não é uma coisa fácil de você alcançar. É necessário você dispor de vários recursos, como, por exemplo, edição de vídeo, câmeras, estúdio, divulgação, que é caro, né? Divulgação é muito cara no Facebook, no Instagram, no site, em todos os canais, tráfego pago. Então, quando nós criarmos aí uma aliança entre os Bodhisattvas da Terra, nós iremos conseguir com que esses mesmos Bodhisattvas da Terra contribuam para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que a gente possa tirar mais pessoas do sofrimento, para que a gente possa se ajudar mutuamente na prática diária do Gongyo da manhã, Gongyo da noite e Shodai, para que a gente possa alcançar o que a gente precisa a cada momento, a cada instante. Você vai ter que pagar seu aluguel, você tem que comprar teu carro, você tem que ter uma casa para morar, você tem que ter saúde, você tem que ter médico, né? Você tem que... Não, atingir a iluminação não é você virar um santo, não. Atingir a iluminação é você usar tudo que você tem para conduzir os outros seres ao caminho supremo. Só que no meio disso tudo aí tem a sua vida. Tem você, tem o seu marido, tem a sua mãe, tem o seu pai, tem a sua família, tem o seu trabalho, tem tudo. Tudo do mundo material. Tem a sua forma, né? Eu mesma tive um grande benefício aí esses dias com a minha forma. Vai lá no feed do Instagram que você vai ver o que eu fiz no meu rosto. Então, são esses 3 tipos de membros que nós vamos abrir as afiliações agora, tá? Daqui a pouquinho. Mês de novembro, né?
Antes a gente vai dar uma divulgação para que a gente possa contribuir, para que a gente possa trazer as pessoas, para que a gente possa conectar os bodhisattvas da Terra e para que a gente possa ter um entendimento entre nós. Quem nós seguimos? A Sakyamuni Gautama Internacional segue a herança vital da lei. Quem é a herança vital da lei? A herança vital da lei é a prática, a doutrina que a Soka Gakkai Internacional seguia originariamente. Quem que a Soka Gakkai Internacional seguia originariamente? A Soka Gakkai Internacional seguia originariamente quem? A Nichiren Shoshu, a herança vital da lei. Dr. Daisaki Ikeda, Josei Toda, Makiguchi, todos os membros faziam peregrinação ao Daigo Honzon. Recitávamos o Gongyo concedido pela Nichiren Shoshu. Então, a Sakyamuni Gautama Internacional, ela vai seguir a mesma prática. Ela vai seguir o mesmo caminho. Cláusula pétrea da Sakyamuni Gautama Internacional: contribuir, colaborar, influenciar de alguma forma a instituição Soka Gakkai e a instituição Nichiren Shoshu a terem um entendimento entre si sobre a concessão do Gohonzon, né? Porque o Gohonzon só existe um. Não existe mais Gohonzon, não existe. Se eu aqui começar a imprimir um monte de Gohonzon e conceder aos meus membros, isso é errado. Só existe um único Gohonzon na face da Terra que é ligado à herança vital da lei e ao Buda original Nichiren Daishonin, que é o Gohonzon concedido pelos sucessivos sumis prelados, atualmente o reverendíssimo soberano da lei Nichinyo Shonin. Então, nós iremos buscar esse acesso. Nós iremos buscar esse acesso perdido, né? Vamos redirecionar os seres também. No Brasil, você pode ser afiliado a várias instituições, certo? Aqui é um país livre, você não precisa ser associado a mim e não ser associado a outro, não ser a outro. Então, assim, nós temos uma missão de Itai-do-Shin. Nós precisamos ter o Itai-do-Shin. Inclusive, o Dr. Daisaki Ikeda fala muito bem sobre o Itai-do-Shin, né? Em uma de suas revistas, Terceira Civilização, a qual eu comento, eu falo, está aqui no canal da Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, que ele diz que as 3 grandes leis secretas devem ser preservadas, e o Itai-do-Shin vai ser quando todos nós, bodhisattvas da Terra, tivermos uma única direção em direção às 3 grandes leis secretas. E uma delas é o Daigo Honzon, que antigamente a Soka Gakkai também reconhecia, né? Tinha um entendimento com a Nichiren Shoshu. Então, nós, da Sakyamuni Gautama Internacional, estaremos abrindo as nossas afiliações, tá? No mês de novembro, para que você possa ser um membro efetivo, para que você possa ser um membro benemérito, para que você possa ser um membro colaborador. Você, como pessoa jurídica, tá? A sua empresa pode participar, membro colaborador. Nós precisamos muito da ajuda das pessoas jurídicas do Brasil, né? Você, como empresário que queira transformar a sua vida, nós precisamos muito da sua ajuda para que possamos impulsionar o Conselho-Ufa, a paz mundial, impulsionar a propagação para todos os seres de como que a vida deles se manifesta. Sabe? Porque tudo que você está criando, tudo que você está pensando, você está criando na sua vida. Está se manifestando, está ficando latente no seu karma. Então, é importante que a gente consiga transmitir os ensinos. Sem brigas, entendeu? Sem ficar aí discutindo organização com organização. Nós temos que resolver o problema entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu e assim pegar um fôlego maior. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos afiliar pessoas para aprenderem sobre a prática completa, né? Você que está aí passando mal, só de me ver você já está morrendo. Então, por quê? Porque você não está recitando, você não está fazendo nada, você está aí parado. E se você está recitando, você pode estar recitando até num Gohonzon que é só um papel mesmo, nem tem nada. Não tem nenhuma entidade, não tem nenhum poder, não tem a fusão perfeita, né? Aqui na Sakyamuni Gautama Internacional a gente vai resgatar isso, sabe? Não sou oficial da Nichiren Shoshu, não tenho autorização de nenhum sumo sacerdote para fazer isso, tá? Não tenho nenhuma ligação com o Dr. Daisaki Ikeda, um grande beijo, Dr. Daisaki Ikeda, grande mestre da vida lá da Soka Gakkai, né?
Somos uma organização independente, mas não somos leigos. Por que não somos leigos? Nós seguimos a herança vital da lei, tá? Ligada a Nichiren Shoshu, as 3 grandes leis secretas, assim como o Dr. Daisaku Ikeda nos ensinou. Ele nos ensinou exatamente isso, né? Nós vamos abrir as afiliações para membros efetivos, para membros beneméritos, você da Soka Gakkai, ex-Gakkain, Gakkain, né? Para membros colaboradores, pessoa física, pessoa jurídica principalmente. Nós precisamos muito das pessoas jurídicas do Brasil para que a gente possa levantar o Conselho UFO no mundo inteiro, ou pelo menos no Brasil, para que a gente possa seguir, né, a pacificação da terra através do Rishoa Konkuron, que foi um tratado deixado pelo próprio Buda original Nichiren Daishonin, para que a gente consiga entender por que está aí um monte de terremoto, um monte de tufão aí, destruindo tudo, matando todo mundo. Então, as pessoas jurídicas que não querem a falência, se inscreve aqui na Sakyamuni Gautama Internacional para contribuir, para ensinar aos outros seres como que eles podem sair do sofrimento, como que eles podem atingir a sabedoria suprema, como que eles podem atingir a iluminação, né? Todas as pessoas de todas as religiões devem saber isso. Porque isso não tem nada a ver de uma religião ou de outra, né? Apesar da Nichiren Shoshu ser uma instituição religiosa, a lei de causa e efeito, ela age em todas as pessoas, independente da sua religião, independente de qual religião você é. A lei de causa e efeito está agindo na sua vida. Mesmo que você seja aí da Umbanda, a lei de causa e efeito está agindo na sua vida. Mesmo que você seja aí da Igreja Universal do Reino de Deus, né, o Bispo Macedo. A lei de causa e efeito está agindo na tua vida, mesmo que você seja lá do Centro Espírita. Isso não tem nada a ver com religião, tá? Mas a Nichiren Shoshu fala por si própria, porque ela precisa manter os ensinos e a transmissão através dos séculos. Então, ela tem uma organização, né, de prática, de disciplina, todos os dias. É algo que é muito difícil de manter perante os séculos, tá? Por isso nós precisamos de vocês, para que a gente também possa, de alguma forma, dar um apoio, apoiar também a herança vital da lei. Conseguiram compreender? Eu vou ler, só para deixar registrado aqui no meu canal do YouTube, eu vou editar esse vídeo depois, e assim a gente possa, então, ter um maior entendimento do que se trata. Porque eu não quero ninguém falando que aqui é outra religião, que aqui é uma seita, que aqui é herético, que aqui é aquilo, que aqui é aquilo, né? A gente tem que conseguir entender claramente quem nós somos. Viu, Bodhisattvas da Terra? Estou esperando todos vocês, estou esperando todos vocês, todos os seres que querem atingir a iluminação na face da Terra, que querem transformar as suas vidas, que querem ter um discernimento ampliado, né? Acordar e saber o que vai fazer, acordar, olhar para uma pessoa e entender o que essa pessoa é para você, acordar e ter um autocontrole, um autodomínio dos seus instintos, que você não consegue controlar, né? Aquela coisa que você vem para você e te domina. Você que sabia, você pode controlar as suas emoções. Não seja dominado por elas. Você pode dominar essa emoção aí que entra dentro de você e você acha que é você, não é você. Entendeu? Você é um Buda. Você é um ser iluminado. Você é a elevação suprema. Você consegue dominar os seus instintos. Você que vai dominar as suas emoções. Não deixe ser dominados por elas. Não deixe você ser dominado pelas suas emoções, tá bom? Quando você conseguir praticar direitinho, como diz o reverendo, do jeitinho que ele vai ensinar e a gente vai transmitir aqui na Sakyamuni Gautama Internacional, você vai conseguir dominar tudo. Você vai conseguir dominar o seu estado de animalidade, tá? Seu estado de inferno, seu estado de fome, seu estado de ira. Você não vai mais ser dominado pela ira. Você vai conseguir ter palavras doces que tocam o coração das pessoas. É para isso que a gente pratica, tá? Você vai conseguir aí ver o melhor caminho, a melhor direção para você, todos os dias. Para isso que a Sakyamuni Gautama Internacional vem até você, aí na sua cidade, tá? Se você não tiver ainda um local para você ir, nós temos o mundo digital. Nós podemos nos encontrar todos os dias pela internet, tá? Através de nossas salas virtuais.
Então, nós abriremos os nossos trabalhos institucionais, nossas afiliações a partir de novembro. Aqui, gente, a Sakyamuni Gautama Internacional foi fundada em 2010, tá? Diga-se de passagem, foi fundada em 2010, né? E o que aconteceu em 2010? Logo em 2011, eu apresentei para o prior do Brasil, da Nichiren Shoshu, que era o reverendo Abiko, e apresentei também para o reverendo a presidência da Soka Gakkai Internacional, lá no São Paulo, né? Infelizmente, eles não tiveram nenhum interesse em contribuir para que ambos pudessem fazer uma aliança ou ter algum diálogo. Então, o reverendo Abiko até morreu, faleceu, né? Acho que agora é outro presidente também que está aí na Soka Gakkai. Agora nós, então, uniremos os Bodhisattvas da Terra através do marketing digital, através da internet. Você não vai precisar da sair da sua casa, você não vai precisar ir ao meu encontro em lugar nenhum, entendeu? A não ser nos eventos que você tiver disposto aí, que a gente vai promover no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília e talvez em outras cidades, quem sabe, tá? Você apenas terá como função apoiar a propagação irrestrita da lei, né, aí onde você está mesmo, e também terá algumas, como diz assim, algumas ofertas ou serviços que nós iremos oferecer a vocês. Não sei como falar a palavra agora, porque eu ainda não formatei, tá? Mas uma delas será na plataforma Zoom, por exemplo, um encontro de Bodhisattvas da Terra para a prática do Gongyo da manhã, do Gongyo da noite, né? Claro que o ideal é você ir ao templo, mas se você não puder ir ao templo, então você venha e fica com a gente aqui na Sakyamuni Gautama Internacional, no mundo digital, até que você tenha condição de ir ao templo, né? Existem as transmissões também dos próprios reverendos da Nichiren Shoshu, que é feito pelo canal do YouTube, você também pode acompanhar. Mas o nosso objetivo aqui é te dar uma assistência maior para que você consiga perseverar na prática, né? E principalmente para que você consiga encontrar a originalidade dos ensinos e da prática e assim ter uma fusão maior com a própria lei de causa e efeito a cada instante, a cada momento que você praticar, para que você possa adentrar realmente nas profundezas kármicas e transformar completamente as causas negativas que estão a se manifestarem na sua vida através do sofrimento, seja ele uma doença, seja ele a falta de um trabalho, seja ele a falta de um emprego, né? Trabalho e emprego é a mesma coisa, mas assim, dinheiro, seja falta de dinheiro, seja você sofrer por qualquer coisa dentro de você, uma angústia, um sofrimento, uma depressão, algo, né? Porque o sofrimento ele vem de várias formas, né? Não é só dinheiro o sofrimento, não é só casa, não é só trabalho. Existem também os aspectos internos do ser, de sofrimento, né? E é sobre esses aspectos internos que você também poderá superar com esse trabalho. Esse trabalho aqui faz você superar qualquer coisa. Por isso até que eu estou aqui, né? Eu não estou aqui porque eu acho bonito, eu me vesti assim toda de branco, em homenagem aos sucessivos sumos prelados, ou eu estar aqui horas e horas falando para que você possa ir fazer a prática completa e assim ter uma fusão maior para que você transforme o seu mau karma. Na verdade, o meu trabalho aqui é também transformar a minha própria vida. Eu mesma tentei fugir por muitos anos desse trabalho, principalmente quando o prior do Brasil da Nichiren Shoshu, o reverendo Abiko, depois de eu explicar para ele tudo isso em 2010, ele não aceitou, né? Ele disse que não estava interessado nesse assunto, porque envolvia a Soka Gakkai, é óbvio, né? E também quando eu fui lá no presidente da Soka Gakkai, e ele, numa reunião, inclusive com diretores, advogados, né? Lá em São Paulo, ele também não se interessou. Eu tentei fugir para a torre mais alta do mundo. Eu fui para Dubai, né? Tentei ir embora do Brasil, porque eu também estava muito decepcionada com o Brasil em si, e eu abandonei a Sakyamuni Gautama Internacional em 2011, logo depois do terremoto que teve lá no Japão, quando o reverendo Abiko não aceitou a Sakyamuni Gautama Internacional. Ele não queria, achava impossível redirecionar, né, a Soka Gakkai ao Daigo Honzon.
E quando eu fugi para a torre mais alta do mundo, em Dubai, que foi o Burj Khalifa, eu havia vendido um imóvel meu, que valia mais ou menos uns R$ 1 milhão, tá? E eu fui para lá e, infelizmente, eu me lasquei. Infelizmente, existe aquele ditado, né? Você pode subir a torre mais alta do mundo, como você pode descer o mais profundo dos oceanos, que você irá levar o seu karma, acompanhar o seu karma como uma sombra, né? O seu karma vai te acompanhar como uma sombra. Aonde quer que você vá, não vai adiantar você fugir. E isso aconteceu comigo. Eu fugi para a torre mais alta do mundo, literalmente falando, que foi o Burj Khalifa, em Dubai. E, infelizmente, eu fiz uma negociação, na época, de AU, na África, e perdi todo o meu dinheiro. Eu perdi todo o meu dinheiro na África. Depois eu apliquei meu dinheiro em mais 2 empresas, eu perdi, as 2 empresas faliram ao mesmo tempo, tá? Eu já estava na Nichiren Shoshu, tá bom? Mas existe aí a causa latente, né? E aí, eu não queria voltar. Eu não queria assumir isso aqui, essa Sakyamuni Gautama Internacional, tá? Eu fugi disso aqui por 10 anos. Só que em 2019, um pouquinho antes da pandemia, depois dessa catástrofe toda que foi eu ter que ir para Dubai, eu fugir, eu correr, eu tive que voltar para o ponto em que eu parei. E o ponto em que eu parei foi ir lá no cartório pegar o meu estatuto da Sakyamuni Gautama Internacional e começar a falar na internet, lá no Facebook. Inclusive, hoje eu consegui a minha senha do Facebook. Licença, gente. Hoje eu consegui a minha senha do Facebook novo, onde existem muitos amigos que me conhecem da Soka Gakkai. Eu vou até tentar postar esse vídeo lá. Então é isso, queridos. Agora eu estou aqui assumindo de vez essa Sakyamuni Gautama Internacional. Obrigada, né? Porque foi muito difícil chegar até aqui. Foi muito difícil assumir essa posição. Só que agora eu tenho certeza de que é isso mesmo que eu tenho que me dedicar aos próximos anos da minha vida. Tá bom? E eu espero que vocês compreendam. Eu espero que vocês aí da Soka Gakkai Internacional compreendam a minha intenção. Eu já falei aí da minha intenção aí no Instagram. Se vocês já deu uma palestra sobre a intenção lá no Instagram, tá bom? A minha intenção é realmente a intenção de Josei Toda, Makiguchi e Dr. Daisaki Ikeda, tá bom? Que era as 3 grandes leis secretas, né? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Eu não posso saber o que foi que aconteceu, só posso agora, né? A gente não pode olhar para o passado, a gente tem que entender como que vai ser daqui para frente. Nós não podemos falsificar Goronzon, não é falsificar, mas assim, tem um Goronzon que não é Goronzon, nós não podemos, porque isso está errado. Isso não vai mudar a tua vida, vai piorar a tua vida, vai trazer algo errado para você, porque trouxe para mim. Nós não podemos recitar a fórmula errada. Nós temos que fazer ela completa, entendeu? Então, eu gostaria de convidar a todos vocês para fazer parte da Sakyamuni Gautama Internacional. E assim, a gente ter Itaidoshin, entre os Bodhisattvas da Terra, em direção ao Daigo Honzon. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Eu volto amanhã com maiores explicações sobre como nós vamos atingir esses objetivos. Um grande beijo a todos.